Provavelmente você já tenha ouvido falar do livro ali, ou do documentário também, O Segredo. Logo no comecinho do documentário, né, do livro, a autora fala o seguinte: vislumbrei um grande segredo, o segredo da vida. E essa descoberta foi feita num livro com mais de 100 anos que a minha filha me deu, é isso que ela fala. E o livro que a Rhonda Byrne tá falando é justamente esse daqui, A Ciência de Ficar Rico. Gente, é um livro de 1910, completamente atemporal. Foi realmente, assim, um dos livros mais impactantes que eu já li, apesar de já ter lido outros livros, né, que tratavam sobre essa questão da força do pensamento, né, na criação da nossa realidade. Esse daqui é um livro muito pragmático, nada filosófico, um manual mesmo, prático. Eu amei. Super indico a leitura, né, completa aí desse livro. Mas se você não tem muito tempo, assiste esse vídeo até o final, gente. Assista até o final, porque eu vou tratar de vários pontos muito importantes que podem, de fato, aí trazer algumas viradas de chaves para vocês, tá bom? Então, vamos lá entender. Olha só, gente, logo lá no primeiro capítulo, ele coloca o seguinte, ó, o direito de ser rico. Então, ele fala o seguinte: que ninguém tem que se satisfazer com pouco, né? Que não tem nada de errado em nós sermos ricos, em querer ser rico, né? E que o desejo da riqueza, ela é, na verdade, um desejo de uma vida mais produtiva, mais próspera, mais abundante, é um desejo louvável. Então, a gente tem que se livrar, né? Até o último vestígio, ele fala daquela velha ideia de que existe uma divindade que deseja que você permaneça pobre ou que os seus propósitos, eles só podem ser realizados em meio à pobreza. Ele fala o seguinte, gente: é desejo de Deus que nós tenhamos uma vida abundante. Tá na Bíblia, né, que diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, Deus, ele pode se expressar mais e melhor também através de nós se nós estivermos abundância nas coisas. É uma forma de nos dar uma expressão maior em meio aos nossos talentos, por exemplo, né? Então, nós não podemos entender a riqueza como falta de humildade ou fazer outros tipos de associações. Pode existir características, né? Esse tipo de característica em pessoas ricas? Pode, né? Mas a riqueza, ela não é definida assim. Então, é isso que ele fala. Então, uma pessoa, ela não pode viver plenamente num corpo sem um bom alimento, sem roupa, sem abrigo, enfim, sem todas essas características, né? Sem todas essas coisas. Ou ter uma plenitude mental sem bons livros, sem uma hora para poder estudar. Ou a plenitude da alma também ele coloca, né? Que é o amor. Então, essa expressão plena do amor, ela não é completa na pobreza. Então, o autor fala que o indivíduo, ele não ter o que doar, né? Sem recursos financeiros, ele não pode assumir um papel de esposo, de pai, de cidadão. Então, ter essa plenitude na vida é vontade de Deus, é isso que ele fala, né? E que ficar rico não pode ser, em hipótese alguma, também resultado de avareza. Então, por exemplo, muitas pessoas que estão ali passando aperto mesmo, pobres, na penúria mesmo, são pobres, né? Mas outros ali esbanjam e continuam mais ricos ainda. Tem até um provérbio que fala sobre isso, né? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retêm mais do que o justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa, ela prospera. E aí o livro trata um pouco sobre isso, né? Que ninguém vai permanecer pobre porque outras pessoas, por exemplo, monopolizaram a riqueza, colocaram ali uma cerca nela, né, na abundância ali. Ele fala que existe oportunidades e abundância para todos. Todos que vão seguindo ali a correnteza, você não pode remar contra ela. E aí o autor fala que existe uma substância chamada, né, a substância amorfa, inteligente, que faz todas as coisas por nós, sem tirar de ninguém. É isso que ele fala. Então a gente precisa começar livrando esse pensamento completo de competição. Então a gente tem que ter um pensamento de criação e não de competição. Ele fala que é uma lei natural de causa e efeito, né? Então, consequentemente, todo homem, toda mulher, enfim, que aprenda a fazer essas coisas de forma certa, vai acabar enriquecendo. É isso que ele fala aqui. Aí ele explica, eu vou colocar aí pra vocês ao longo do vídeo, mas é basicamente isso. Então, que a gente precisa entender que ninguém é pobre porque a natureza é pobre, ou porque não tem o bastante para todo mundo. Não é isso. A natureza, ela é inexaurível, inesgotável de riqueza, né? O suprimento não seca, não cessa. Né? Essa substância original viva, essa energia criativa, está produzindo ali constantemente. Então, quando a fonte da matéria-prima ela se esgota,
a natureza produz mais. Ele fala que, assim, que é a lei natural de Deus, do crescimento, da criação. É isso que ele coloca. Que a fonte visível é praticamente inesgotável e a invisível realmente é inesgotável. Então, o autor ele explica o seguinte, que tudo o que você vê na Terra é feito dessa substância original, né, de qual todas as coisas vão proceder. Novas formas vão sendo constantemente geradas, as antigas, né, vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas aí dessa única matéria, que seria essa matéria, né, essa substância amorfa aí, e que o universo tem... É feito dessa substância viva, amorfa, que toma forma de tudo para se autoexpressar plenamente, para que haja plenitude na vida, né? E que tudo se transforma através dessa força motriz ali para a prosperidade da vida, que Deus busca sempre isso, né? Senão não pode haver, não pode ser o contrário, né? Na carência, senão Deus estaria contradizendo, anulando a sua própria obra. É isso que ele fala. Então, que a ideia aqui é que o pensamento é a única força que pode produzir riquezas de fato tangíveis, originárias, né, dessa substância amorfa. Então, essa substância original, ela vai se mover ali de acordo com os seus pensamentos. Então, cada forma que processa ali na natureza é uma expressão visível de algum pensamento que você teve. Então, quando essa matéria amorfa pensa em alguma forma, ela vai se criar. Então, quando pensa em alguma ação, essa ação vai acontecer. E é dessa forma que as coisas vão sendo sempre criadas. Então, aqui o autor fala o seguinte, gente. Primeiro, você acredita que existe essa substância inteligente, né, do qual todas as coisas vão proceder. Depois, você vai acreditar que essa substância te dá o que você deseja. E o passo 3 é você se relacionar com ela, com um sentimento de gratidão profundo, forte, né? Então, essa atitude mental da gratidão vai te colocar em estreita proximidade ali com essa fonte, né? Com as bênçãos de fato de Deus. Ele fala o seguinte, que nós somos feitos de substância pensante e essa substância, ela sempre toma forma daquilo que a gente pensa. Ele fala o seguinte, que a gente não pode desperdiçar muito tempo pensando em erros de outras pessoas, em corruptos, né, políticos corruptos, que nós devemos dar forma a uma imagem mental específica e definida daquilo que nós queremos. É isso, né? E que nós temos que não só falar, né, ter essa expressão por meio da palavra, mas por meio da visão do propósito inabalável, de uma fé ativa, né, constante, para que você alcance aquele objetivo. E ter a fé, ele fala que é o diferencial, né, entre o sonhador e o realizador, de fato, né, o uso ali do propósito, da imaginação com a fé. Então ele fala que diferencia, ele até chama de sonhador e cientista. Gente, Jesus falou também, né? E tudo o que pedirdes na oração, crendo que já o recebestes, o receberás. Então, ele fala muito isso nesse livro, né? Pra gente contemplar as coisas como se elas já estivessem à nossa volta. A imagem dos nossos desejos, né, presa à fé, ao propósito, é captada por essa substância amorfa em todo o universo. Então, quando essa impressão ela é espalhada, todas as coisas se movem para que essa realização aconteça. Eu achei muito legal, muito incrível, assim. Mas tem aqui um outro ponto muito importante, que é o seguinte, né? Você pode acabar estragando tudo também se você colocar uma impressão negativa nas coisas, nessa substância amorfa, que o autor chama. Então, por exemplo, dúvida, descrença vão desencadear um movimento contrário. Então, você tem que focar a tua imagem mental naquilo que você quer, encher a tua mente, por exemplo, com retratos de pobreza, com livros, enfim, documentários, filmes, televisão, enfim, toda hora chamando atenção para a miséria, você vai acabar colocando na tua mente esse tipo de coisa, né? Muita violência, então você acaba trazendo medo, a dúvida. Então, ele relata isso, né? Para você sempre ter uma mente focada no positivo. E também, ele cita bastante, né? Cuidado com a mente competitiva, tenha uma mente criativa, de criação. Ele cita até a Lei Áurea lá de John Toledo, se eu não me engano. O que eu quero pra mim, eu quero pra todos. Ele fala que nós temos que seguir esse princípio. E que no fim
é bom, né, você saber que nem o sistema capitalista, nem o governo, nem a indústria, os monopólios, enfim, nada podem te afastar do teu enriquecimento. Ele fala o seguinte: quando você entra no plano criativo do pensamento, você ascende sobre todas essas outras coisas, né? E você vai se tornar um cidadão de outro reino. Eu achei isso incrível, assim, muito, muito forte, né, para poder seguir. No fim, esse livro trata muito de fé também. E outro ponto muito importante é que você não tem que confiar só no pensamento, né? Obviamente, as suas ações têm que estar alinhadas ali com esse pensamento, sintonizadas, né? Então, coloque a sua mente na ação presente. Ele fala o seguinte: não se preocupa com ontem, faça o que tem que ser feito hoje. Então, cada dia é um dia que pode ser definido como bem-sucedido ou como um dia de fracasso. Mas se todos os dias você fizer aquilo que tem que ser feito, né, de forma bem-sucedida, você vai ter o que você quer, né? Então, faça tudo o que tem que ser feito naquele dia. Ele fala que o enriquecimento, de modo geral, é uma ciência exata, tal como a matemática. A questão é que as pessoas, nós de modo geral, temos pressa, não temos paciência de esperar, né? Esse dia a dia, pouco a pouco, né? Então ele fala isso, que não existe pressa no plano criativo, tal como não existe falta de oportunidade também, que tem essa mente que sabe tudo, né, que nós temos que estar em união pela fé com essa mente, né, com os nossos propósitos, enfim, de vida, gratidão e etc. Então, o que eu quero, né, que você aplique na sua vida, faça os testes você mesmo com paciência, tal como eu faço na minha vida também, né? A riqueza que nós recebemos, gente, ela tá na exata proporção da firmeza ali da nossa fé, da definição da nossa identidade que nós criamos no nosso dia a dia, da fixação dos nossos propósitos, da profundidade da nossa gratidão. Então, se você se identifica aí com esse tipo de conteúdo, de mentalidade, também quer partir ali para ação, começar a investir mais e aprender de fato, também se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo que pode te auxiliar aí nessa jornada. Bora pra cima, gente. Eu te vejo aí nos próximos vídeos. Um beijo.